Fala aí pessoal, aqui é o Mica de volta e trazendo mais uma aula do curso de Instalação e Manutenção Elétrica Residencial gratuito. São mais de 40 aulas totalmente organizadas em módulos para você aprender com muita facilidade. Tem algumas aulas teóricas, mas tem muita coisa prática para você já sair fazendo seus primeiros serviços e faturando uma grana bem legal. Eu disponibilizei esse curso de Instalação e Manutenção Elétrica Residencial gratuito, mas se você quiser colaborar com o canal de alguma forma, em todos os vídeos na descrição eu sempre deixo ali links e cupons de produtos que eu promovo nas principais plataformas de e-commerce como AliExpress, Mercado Livre, Amazon. Então sempre que você precisar comprar algum produto dessas plataformas, acesse através dos meus links que eu deixo ali na descrição, que você já vai estar ajudando demais o canal. Esse curso eu devo estar liberando em torno de 2 aulas por semana desse curso, mas caso você queira ter acesso ao curso completo imediatamente, basta você ser um membro do canal. Se você já é um membro, você já vai ter acesso ao curso completo imediatamente, e caso você queira também ser um membro do canal, é só clicar aqui embaixo no botãozinho Seja Membro e assine um dos planos aí disponíveis para você poder ter acesso a todo o curso completo. E no decorrer do curso, você pode tirar todas as suas dúvidas aí nos comentários, ou também pode me acompanhar lá no meu Instagram e também tirar as suas dúvidas através do direct, que às vezes é até mais rápido para eu te responder, tá bom? Então vamos lá para a aula de hoje. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Mica, estamos de volta aí para mais uma aula, a aula de número 5 do módulo 2, onde nós falaremos a respeito de esquemas de aterramento. Falar de aterramento seria assim um assunto que se estende demais pela sua grande variedade, suas formas de utilização, os vários tipos de aterramento, de esquemas de aterramento que existe, mas vamos nos manter restritos aqui aos 3 esquemas principais, que são mais utilizados no caso de aterramento residencial, que são os esquemas que eu vou passar para vocês aqui agora, tá bem? Porque se a gente for abordar aí a grande variedade, abordar todo esse assunto a respeito de aterramento, os vários esquemas, as possibilidades, as formas de se fazer tudo, acabaria confundindo demais a tua cabeça. Então, por isso a gente vai ficar restrito aqui nesses 3 esquemas de aterramento, tá bem? Os 3 esquemas de aterramento, pessoal, que nós vamos falar a respeito deles, é o esquema TNC, o outro esquema de aterramento é o esquema TNCS, e o terceiro esquema de aterramento que nós vamos abordar aqui seria o esquema TT. Isso tudo, pessoal, são nomenclaturas utilizadas para definir cada tipo de aterramento. Então eu vou especificar para vocês aqui cada uma delas, passo a passo, de que forma que elas são feitas, de que forma que é feito esse esquema de aterramento, para você determinar aí no caso qual que seria mais viável utilizar aí na hora de você fazer a instalação, a montagem do seu quadro, a proteção dos seus circuitos aí na sua instalação, tá bem? Vamos iniciar primeiramente falando a respeito do esquema de aterramento TNC. O esquema de aterramento TNC, pessoal, é aquele aterramento onde o protetor elétrico, no caso, que seria o nosso aterramento, e o neutro, eles vão caminhar junto num mesmo condutor dentro da sua residência. Eu vou explicar para vocês de que forma que é feito, tá? Essa ligação aqui desde o seu princípio. Vamos começar aqui, ó. Nós temos o nosso relógio, de energia lá, o nosso padrão, tá bem? E dentro da nossa residência nós temos o nosso quadro de distribuição, ok? Eu não vou desenhar todos os circuitos, tá, pessoal? Vou manter aqui somente ao disjuntor geral e, no caso, o DR, para fazer as explicações, para facilitar o entendimento, tá bem? Aqui no nosso padrão, vamos assim dizer, lá nós temos lá o nosso medidor, geralmente as redes de distribuição e os padrões contêm também os seus aterramentos que são anexados, acoplados junto ao neutro. Vamos supor, lá no poste lá do padrão da rede de distribuição tem lá o seu aterramento, que ele é conectado lá junto ao neutro da rede. No nosso padrão, chega no caso lá os condutores elétricos que vêm da rua, o ramal de entrada do padrão, e é interligado ao nosso medidor, certo? Depois nós temos aqui o disjuntor, e aqui nós teremos o nosso barramento de aterramentos, vamos considerar assim, tá bem? Nós vamos sair, quando sair com o neutro do nosso medidor,
ele vai ser ligado a esse barramento de aterramento, tá bem? Desse barramento é feito aqui no caso um eletrodo de aterramento, tá bem? Geralmente é utilizado uma haste de aterramento. E do medidor as fases saem para o disjuntor, certo? Do nosso barramento de aterramento aqui do nosso padrão, da nossa saída do relógio, né, saída do padrão para dentro da casa, nós teremos aqui no caso o barramento de aterramento. Só deixa eu reforçar aqui, né, pessoal, que esse aqui é o barramento TNC, tá? Costuma ter um tracinho aqui. Da saída desse barramento de aterramento, nós vamos sair com um condutor que vai ser ligado a esse outro barramento aqui dentro do quadro de distribuição. Esse condutor aqui, ele tem o nome de PEN, tá? PN, que no caso ele tem o nosso protetor elétrico, pelo fato dele estar aterrado aqui, e o neutro é conduzido junto no mesmo condutor, tá bem? Que vem aqui do nosso padrão. As fases, né? Nós vamos ter aqui a saída das fases, que vão ser ligadas a um disjuntor, no nosso quadro de energia. As nossas fases, tá bem? Aqui, pessoal, no nosso quadro de energia, vai ser tirado mais um condutor de energia aqui, que vai ser ligado ao eletrodo de aterramento. Nesse eletrodo de aterramento, pessoal, nós não vamos entrar em detalhes agora, porque depois, no próximo módulo, nós teremos uma aula a respeito de ferramentas, equipamentos. Nós falaremos um pouco sobre termômetro e nessa ocasião eu falarei um pouco mais sobre essas questões aqui do eletrodo de aterramento, tá bem? Aqui, pessoal, depois desse eletrodo de aterramento, vamos distribuir um cabo que será a alimentação da rede, que vai funcionar dessa forma assim, tá, pessoal? Ó, como nós temos aqui o nosso circuito, aqui nós teremos uma fase, aqui nós teremos a outra fase, e aqui nós teremos um condutor que nós chamaremos de PEN, né? No caso PN, que ele vai ser o protetor elétrico juntamente com o neutro. Que desse barramento vai ser tirado um condutor que alimentará esse circuito, tá bem? E aqui no caso, né, do nosso disjuntor, nós vamos tirar aqui também a alimentação das fases que irá alimentar esse circuito. Então, nesse caso, pessoal, no esquema TNC, o aterramento funciona dessa forma. Nós temos a alimentação da concessionária, que vai entrar no medidor, as duas fases e o neutro, ou 3 fases e neutro, e por aí vai, né? Na saída do neutro do nosso medidor, ele vai se juntar aqui ao nosso aterramento e também sairá um condutor desse mesmo barramento que irá alimentar aqui o nosso quadro de energia, tá? As fases, normalmente até o disjuntor, e do nosso barramento nós temos uma saída para o eletrodo de aterramento, que esse no caso aqui é um eletrodo de aterramento que é feito já interno, já não tem a ver com o aterramento do padrão nem da concessionária, tá bem? E aqui no caso a saída do neutro junto com o nosso protetor elétrico, que seria o nosso aterramento, para alimentação dos circuitos, tá bem? Nesse caso aqui, como é que ficaria a ligação de uma tomada, por exemplo, ou um equipamento que necessitasse de aterramento? Vamos pegar aqui que nós teríamos a nossa tomada, né, pessoal? Nós teríamos aqui os pinos, né, onde seriam ligados. Nós ligaríamos aqui no caso uma tomada 127, nós ligaríamos aqui uma fase. Nós ligaríamos aqui no caso o nosso neutro e a nossa proteção seria novamente uma ligação no mesmo ponto, que seria aí no caso o nosso protetor elétrico. Esse aqui, pessoal, é o sistema de ligação para o esquema TNC, certo? Creio que dá para entender, né? Um pouquinho rabiscadinho aí, mas dá para entender legal aí como que funciona, no caso, esse sistema de aterramento. Essa é uma opção de aterramento para você fazer uma proteção aí dos seus circuitos. Vamos agora fazer a explicação do sistema TNCS, tá? Lembrando, pessoal, que todos esses procedimentos aqui foram baseados
na NBR 5410. Se você procurar lá no item 4.2.2.2.1, você vai achar aqui o conteúdo relacionado com isso e mais algumas outras informações, tá? Que depois é bom você também ficar por dentro, acompanhar esses assuntos das normas, estar lendo aí dentro das suas possibilidades e você adquirindo um pouquinho mais de conhecimento. Vamos então aqui agora falar a respeito do esquema TNCS. Só um adendozinho, pessoal, que no caso do nosso esquema TNC, vocês vão reparar que na hora que eu fiz o desenho do quadro de distribuição, eu não fiz o desenho do DR, tá? Eu só fiz o desenho do nosso disjuntor termomagnético. O assunto sobre DR vão entrar também no próximo módulo, tá? Só vou dar essa pequeno comentário, porque nesse caso desse aterramento não se usa o DR, tá, pessoal? No caso, somente o disjuntor eletromagnético. Aí, no caso, no próximo esquema, já vamos entrar um pouco mais falando a respeito do DR. O DR, nós falaremos sobre ele na próxima aula, quando nós trataremos também a respeito de proteção de circuito, tá bem? Vamos lá então agora para o nosso segundo esquema, que ele já muda um pouco algumas características, tá, pessoal? Aqui no caso nós teremos lá o nosso padrão, né? Onde recebe lá a energia da concessionária. E aqui nós teremos o nosso quadro de distribuição. E vamos seguir mais ou menos o mesmo esquema. Nós temos aqui o nosso medidor, que vai receber as fases, certo? Temos aqui o nosso barramento aqui no padrão, onde ele receberá o nosso neutro, que vem do medidor. E aqui nós teremos a ligação do nosso aterramento do padrão, certo? Agora, já aqui no nosso quadro de distribuição, nós teremos aqui, no caso, dois barramentos, tá, pessoal? Nós temos o barramento de neutro e o barramento do aterramento. Aqui, nós teremos a saída de um condutor ligado nesse barramento aqui, que vai ser ligado nesse barramento. Esse condutor aqui, ele ainda é um PEN, né? Porque ele carrega a proteção elétrica feita nesse aterramento, no aterramento da concessionária, e vem esse condutor até esse barramento. Nesse barramento aqui, pessoal, já nesse esquema, já se faz necessário a utilização do nosso disjuntor do nosso DR, no caso, né? Nosso diferencial residual. Nesse caso, nós teremos aqui um condutor que é tirado daqui e feita a ligação no neutro do nosso diferencial residual. Da saída do neutro do nosso diferencial residual, nós teremos uma ligação nesse barramento do neutro, tá bem? E aqui, consequentemente, nós teremos aqui, né, os nossos circuitos, nosso circuito. Sabe, como vocês podem ver, ó, já aumentou um fio, né, pessoal? Nós vamos ter aqui, ó, a nossa fase 1, vamos ter aqui a nossa fase 2, vamos ter aqui o nosso neutro, e aqui nós vamos ter o nosso protetor elétrico, que seria o nosso aterramento. No outro esquema, né, pessoal, no esquema TNC, vocês lembram, né, nós tínhamos o neutro e o protetor elétrico, o nosso aterramento, tudo em um condutor só, que no caso nós chamávamos de PEN. Agora nós temos aqui o nosso neutro em um condutor e o nosso protetor elétrico em outro condutor. Aí nós vamos ter aqui a saída das nossas fases, alimentando as nossas fases. Desse barramento aqui, nós vamos tirar o nosso neutro, e desse barramento aqui, nós vamos tirar o nosso protetor elétrico, onde vai ser feita aí, no caso, as ligações dos nossos circuitos, tá bem? Aí nesse caso aqui, como que vai ficar a ligação da nossa tomada? Vamos colocar aqui de novo. No caso aqui, ó, por ser 127, vamos ligar aqui nossa fase, vamos ligar aqui o nosso neutro, aí a nossa proteção já será ligado nesse outro condutor, porque nesse esquema aqui TNCS,
nós já temos um protetor já individualizado, já não percorre mais as nossas instalações junto com o neutro, sendo o mesmo condutor. Bem, então no caso, pessoal, aqui nós temos esse esquema de aterramento, que seria o TNCS. É claro, nós esqueci de fazer a ligação aqui das nossas fases, né? Que estariam ligadas aqui, certo? Mas o conteúdo da aula é mais a respeito do esquema de aterramento mesmo. Então, esse aqui é o esquema TNCS, certo? Ah, pessoal, já estava esquecendo aqui de um detalhe bastante importante, né? Aqui no caso, nesse nosso barramento aqui, onde nós vamos tirar aqui o nosso protetor elétrico, que seria o nosso aterramento, tá bem? A gente precisa tirar um cabeamento aqui também, no caso, e conectar ao nosso eletrodo de aterramento, tá, pessoal? Eletrodo de aterramento não necessariamente é uma haste, tá? Depois eu vou abordar um pouquinho desse assunto na aula sobre termômetro, nós vamos falar um pouquinho disso aqui também. Então esse aqui, então agora sim está pronto, é o nosso esquema de aterramento TNCS, tá certo, pessoal? É um esquema já mais interessante de ser utilizado do que no caso do TNC, já fica mais protegido, vamos assim dizer. Agora, pessoal, vamos passar aqui para o esquema TT, que é um esquema onde o terra e o neutro, eles caminham em todo momento separados, tá bem? Vamos lá então, pessoal, para o nosso esquema TT. Aqui nós temos o nosso relógio, né, nossa caixa de medição. Relógio da distribuidora, disjuntor. Nossa barrinha aqui do nosso aterramento. As fases saem para o disjuntor, o neutro liga na barra de aterramento aqui de nossa distribuição e o aterramento da concessionária do padrão ligado ali, tá? Agora vamos aqui no caso para o nosso quadro de distribuição. Aqui já começa a mudar algumas coisas. Aqui nós vamos ter o nosso DR lá, disjuntor geral. E vamos fazer a ligação então. Vamos pegar a nossa fase e vamos ligar no campo das fases. Aqui, pessoal, que começa a modificação, porque nós vamos pegar aqui o nosso neutro aqui, que vai estar ligado aqui, e a gente não vai mais ligar nesse barramento aqui. A gente vai subir com ele direto. Vamos passar aqui no nosso DR. Do nosso DR, a saída do neutro, nós vamos ligar aqui nesse barramento, que vai alimentar o neutro do nosso circuito, né, da nossa residência. E aqui no caso nós teremos então o nosso circuito da seguinte forma. Aqui nós teremos as nossas fases. Aqui nós temos o nosso neutro. E aqui o nosso PE, que seria nosso protetor elétrico, famoso aterramento. Do nosso disjuntor vamos tirar aqui no caso. Vamos alimentar a fase 1. Vamos alimentar a fase 2. Aí no caso daqui, pessoal, desse barramento, que nós faremos a alimentação do nosso neutro. E desse barramento aqui, onde teremos aqui o nosso aterramento, o nosso protetor elétrico, nós faremos aqui uma ligação ao eletrodo de aterramento, que será feito lá dentro da residência. E daqui nós tiraremos um condutor que seria ligado a esse aterramento aqui. Tá? Esse aqui é o esquema TT. E aqui no caso então nossos equipamentos elétricos, né, tomadas, equipamentos que necessitem do aterramento, vai ficar ligado da seguinte forma, né, bem simples também. Nós vamos ligar aqui a fase. Vamos ligar aqui o nosso neutro. E aqui no caso a ligação do nosso aterramento. Tá certo? Então está aí pronto nosso esquema de aterramento TT. Na próxima aula nós vamos aí tratar um pouquinho a respeito de proteções de circuitos, aí já vamos entrar um pouquinho nessa questão do DR para falar um pouquinho a respeito desse equipamento, tá?
E mais no próximo módulo também vamos falar a respeito do termômetro, onde a gente vai abordar um pouquinho mais a respeito dessas questões aqui do eletrodo, tá, pessoal? Essa aula sobre esquemas de aterramento vai ficando por aqui. Espero que você tenha conseguido absorver, entender aí o conteúdo, diferenciar aí os esquemas de aterramento. Se for preciso, você dá uma revisadinha, assiste a aula de novo com calma, que você vai conseguir entender o sistema que foi passado aí para você, tá? Essa aula vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Valeu!